Olá, estudante! Meu nome é Guiomar e nós estamos dando início essa semana ao ciclo 2 do seu PET. E na aula de hoje, nós estaremos falando sobre um assunto de muita importância para todas as matérias, não só para língua portuguesa, mas para todos os conteúdos, para todos os componentes. Nós iremos falar sobre estratégias de leitura. Mas, antes de nós pensarmos, sobre essas estratégias de leitura, primeiro vamos conhecer um pouco sobre o conceito de leitura? Vamos lá. Então, o que é leitura, estudante? Você já parou para pensar o que seria essa atividade, esse momento da leitura? Não? Então, vamos saber um dos conceitos de leitura. Leitura é uma atividade que envolve a interação entre o autor, o leitor e o texto. Então, muitas vezes nós pensamos que a leitura é apenas você ali, a pessoa que está lendo, o leitor e o texto. Mas não, também envolve o autor, a criação, todo o contexto de criação, de produção daquele texto. Mas, já que leitura é uma atividade que envolve interação, o que é interação? O que é interagir com o texto? Vamos descobrir o significado dessa palavra também? Então, interação é influência recíproca entre uma coisa e outra. Diálogo entre pessoas que se relacionam ou convivem. Então, para nós, essa palavrinha diálogo aqui, no sentido de interação, é muito importante. Existem outras acepções, outras entradas a respeito, sobre interação? Sim, mas para nós aqui, nós vamos conceber que interação é diálogo entre pessoas que se relacionam ou convivem. E em se tratando de leitura, qual que é, quais são os processos que estão envolvidos ali? O que está relacionado? É o autor, o texto e o leitor, ok? Então, sendo assim, no processo de leitura, o autor, ele detém a palavra, ou seja, é aquele que tem algo para transmitir, é aquele que tem algo para comunicar, ok? E o leitor ativa seus conhecimentos diante do texto em busca dos significados. Então, o leitor é essa pessoa, ok? Que ativa seus conhecimentos diante do texto em busca dos significados. Por quê? Porque quando nós lemos um texto, nós não estamos assim, nós não somos pessoas, como que pessoas vazias. Nós não temos nada diante de um texto, por exemplo. Quando você pega um livro, um livro de leitura literária, por exemplo, ou algo para ler, certamente você possui também os seus conhecimentos, algumas ideias a respeito daquele assunto. Então, quando você vai ler, você precisa também de ativar esses conhecimentos, aquilo que você já sabe a respeito do assunto, ok? Para que você possa o quê? Apreender os significados daquele texto, Você vai relacionar. Lembra dessa palavrinha que nós já dissemos? Relacionar também, Você vai o quê? Acionar, ativar os seus conhecimentos a respeito daquele assunto. E o texto? O texto contém as pistas para o entendimento. Então, por que o texto tem essa apreensão a respeito do texto aqui? Contém as pistas para o entendimento. Ou seja, porque não é só o texto, não é somente através daquilo que você lê que você vai aprender os significados. Você também tem que o quê? Relacionar outras coisas, outros conhecimentos, ok? Outros contextos a respeito daquilo que você está lendo. Então, lembra que eu disse que quando você vai ler um texto, ler a respeito de determinado assunto, você tem que ativar os seus conhecimentos a respeito daquele assunto? Esses conhecimentos é o que nós chamamos de conhecimento de mundo ou conhecimento
prévio. O que seria isso? É o conhecimento adquirido ao longo da vida, as suas vivências, as suas experiências, isso é que é o conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo, ele é definido como aquele que antecipa as palavras do texto. Então, quando você vai ler, né, sobre um assunto, esse seu conhecimento prévio, ele antecipa essas palavras, é aquilo que você já sabe a respeito do assunto, ok? Então, quando lemos, precisamos acionar o que já sabemos a respeito do assunto. Essa é uma das principais estratégias de compreensão da leitura, ou seja, o que eu já sei a respeito daquele assunto, daquele determinado assunto, ok? Essa é uma estratégia principal. Então, um exemplo aqui, né, sobre como acionar, ativar esse nosso conhecimento prévio. Eu peguei uma notícia, um exemplo de uma notícia aqui, sobre notícias de saúde. Esse é o título: Obesidade infantil pode dobrar os riscos de morte antes dos 55 anos, diz estudos. Aí eu coloquei aqui a fonte, The New England Journal of Medicine, 11 de fevereiro de 2010. Então, quando nós lemos o título dessa notícia, o que a gente já tem que acionar, né? Quais são os conhecimentos ali que eu já sei? Eu posso não ter lido a notícia toda, né? Não ter lido o texto todo, mas existem algumas coisas que eu já posso acionar, algumas estratégias. Vamos entender quais são? Nós temos apenas o título. Então, vamos lá. É uma notícia a respeito de quê? De que se trata esse texto? É um texto que se trata de saúde. A segunda informação, obesidade infantil. Então, é um texto que vai tratar de quê? De obesidade infantil. Aí eu já aciono, o que eu já ouvi a respeito de obesidade? O que é obesidade, né? A grosso modo, a obesidade é o quê? Quando a pessoa está acima do peso. Existem níveis de obesidade também, né? Nós não vamos aprofundar nesse assunto, né? Até porque não é o nosso interesse aqui. Mas a gente sabe que existem alguns níveis, né, de obesidade. E infantil, então está dentro do universo o quê? Das crianças. É isso que o texto vai falar. E pode dobrar os riscos de morte antes dos 55 anos. Ou seja, pode dobrar os riscos. Existem outras coisas também que podem causar aí, né, morte, sim, mas também obesidade infantil é uma dessas, né, dessas preocupações que existem a respeito aí, né, da longevidade, né, das pessoas. Diz estudo. E a terceira informação que nós temos é sobre a nossa fonte. É algo muito importante. Quando nós falamos sobre fonte, né, que é o suporte, é onde foi publicado, de onde foi retirado o texto, nós também acionamos várias informações quando nós pesquisamos a respeito dessa fonte. Então, está aqui, ó, The New England Journal of Medicine, ou seja, né, um jornal, um artigo de opinião ali, né, que trata sobre o que, ainda que eu não saiba, né, muito o meu inglês ali, mas essa palavrinha já está o quê? Mais próxima da gente. Então, é um artigo que trata de quê? Sobre medicina, assuntos da medicina, ok? Então, daí a gente já levanta algumas hipóteses. Qual que é o gênero desse texto? Seria um artigo de divulgação científica. É algo. Tá vendo como que é importante nós já acionarmos, né? Só o título da nossa notícia ali, nós já levantamos muitas informações a respeito do texto, ok? Então, essas são algumas estratégias de leitura. Ainda que eu não saiba, ainda que eu não tenha lido aquele texto todo, mas quando eu aciono algumas informações, né, algumas estratégias, eu já fico, sabendo de muitas coisas. Então, né, estratégias de leitura, antecipação de informações, foi o que nós acabamos de fazer. Primeiro, quem é o autor? Quem é o autor do texto? Quem é que escreveu? Quando
eu sei, né, quem é esse autor, quando eu procuro, levanto informações a respeito daquele autor, eu também já levanto muitas informações a respeito do texto, eu já antecipo muitas coisas. Onde foi publicado o suporte ou veiculação do texto? Onde que eu encontro esse texto? Onde que ele foi publicado? Foi num site de notícias? É numa revista, né? Por exemplo, é num site de informações, né? No YouTube. Existem vários suportes, né? Para a gente, onde que nós podemos encontrar o texto. Qual é o gênero textual? É importante nós sabermos também de que gênero se trata. Por quê? Porque existe algo que nós chamamos de pacto ficcional. O que seria esse pacto ficcional? Ou seja, quando um texto ele é escrito, eu posso basear aquele meu texto na realidade ou então eu posso ir para o campo da imaginação, do fantástico também, né? Que não tem muito compromisso com o quê? Com a realidade, né? Quando o autor, quando a gente diz ali, né, o autor do texto, ele viaja, ele vai para uma outra realidade, ok? Então, isso aí é o que a gente chama de pacto ficcional. Então, esse gênero trata-se de um conto, é uma crônica, é um artigo de opinião, é uma bula, ou seja, dependendo do texto, eu preciso também, cada tipo de texto, né, cada gênero de texto, ele me leva para um modo de leitura também. O que diz o título do texto? Ou seja, quando eu leio aquele título, eu também posso antecipar várias informações a respeito do texto. Como as informações estão distribuídas no texto? Ou seja, é um texto que já logo ali, né, no título, ele traz todas as informações, ou quando eu vou lendo, eu vou adquirindo ali, né, vários conhecimentos, eu vou chegando até o final, os argumentos estão distribuídos, o desenvolvimento do texto, ele é mais devagar, ele é mais rápido, ou seja, ele traz todas as informações já no início, ou elas estão distribuídas, né, disseminadas ali no meu texto. Isso também é muito importante. Como desenvolvemos a capacidade de leitura? Essa também é uma pergunta muito importante, porque há aquelas pessoas que digam que o quê? Que, eu não gosto de ler, eu não sei ler, né? Mas, da mesma maneira, né, como eu sempre digo para os meus alunos, que dizem, professora, mas escrever um texto, produzir um texto é algo tão difícil. Aí eu respondo para eles, olha, a única maneira de nós aprendermos a escrever é escrevendo. E quando se trata da leitura, também não há muitos segredos. A única maneira de nós desenvolvermos a nossa capacidade, a nossa competência leitora é lendo, ok? E ler como? De que maneira? Ler diferentes tipos de textos, modos de leitura. Ou seja, porque lembra quando eu disse lá sobre o pacto ficcional, cada texto, ele me exige um modo de leitura. Então, por isso que para desenvolver essa competência, né, de leitura, eu preciso ler tipos de textos, gêneros, né, de textos diferentes e tipos de textos também diferentes. Ler para aprender a ler, ou seja, eu só aprendo a ler lendo. Objetivos da leitura. E por que isso, né? O para que ler, né? Ou seja, eu leio para me informar, realizar alguma atividade ou exercício, ou seja, os objetivos da leitura são vários. Eu leio também por prazer, ou seja, depende, né? Cada leitura ela é para um determinado fim. Os objetivos da leitura interferem no modo como lemos. Isso também nós já falamos bastante aqui hoje, não é isso? E o modo como lemos interfere na nossa compreensão. Para isso, eu trouxe um poema muito legal nessa manhã. Vamos ler este poema. O título do poema, né, é Poema de Trás para Frente e Vice-Versa. Não te amo mais, estarei mentindo, dizendo que ainda te quero, como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão.
Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Qual que é o sentido desse texto? De que se trata esse texto? É o quê? É um término, uma despedida, o fim de um relacionamento. Não é isso que ele está dizendo ali? Mas o título do poema diz, poema de trás para frente. Então vamos ver por que, né, que esse poema ele tem esse nome? Agora então vamos tentar ler de baixo para cima, né, ou de trás para frente, ok? Com os mesmos versos. Guardando, o sentido desse é um término. Agora vamos ler o poema de baixo para cima, então. É tarde demais, sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo e jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderei dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero, como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Viu como mudou totalmente o sentido do texto? Então é por isso que os objetivos da leitura interferem, sim, né, ali no como eu vou ler, nos meus modos de leitura. E o modo como eu leio um texto também, ele interfere o quê? No sentido do texto. E lembra lá que eu disse, né, que os sentidos do texto, os significados do texto, eles não é estabelecido somente quando é só através ali da leitura do texto, né? Porque ler não significa somente descobrir, né? Decodificar, é o que a gente fala, né? Decodificar um texto, ou seja, compreender as letras. Estabelecer o sentido, para nós compreendermos o sentido de um texto, eu preciso relacionar, né? Relacionar o meu conhecimento de mundo é a primeira coisa, ou seja, o que eu sei a respeito daquele assunto. Pegando o exemplo, por exemplo, desse poema aqui. O que é um poema? A gente sabe que um poema, ele é o quê? Geralmente um poema, né? Ele possui uma métrica, geralmente, né? Os poemas mais clássicos possuem versos, né? Ele possui ali uma métrica, está distribuído geralmente por estrofe. Ou os poemas, né? Também hoje mais modernos, né? O que a gente chama, eles não seguem o modelo clássico, mas por ser um poema eu tenho que pensar que o quê? Possui ritmo, rima, tem a métrica, não é? Então, por se tratar de um poema, eu já vou ir também estabelecendo um modo de leitura diferente por ser um poema. Ok. Outra coisa, o conhecimento prévio, o autor, né? É importante que eu saiba quem escreveu esse texto, porque a pessoa que escreveu esse texto, ela possui o quê? Né? Uma temática, geralmente são autores que já seguem uma linha de pensamento, ok? Então, isso também é importante. Outra coisa é o suporte. Eu preciso de saber onde que esse texto foi publicado, porque dependendo de onde ele foi publicado, existem ali também, né, vários rituais, né, vários modos de se escrever um texto. Se for uma revista, eu preciso saber que revista que se trata. Isso também é importante, porque cada revista, um jornal, por exemplo, tem uma linha de pensamento, ok? Então, os objetivos da leitura são importantes, os modos como eu leio um texto é extremamente importante, porque isso influencia na minha leitura. Ok? Então, as nossas referências estão aqui e eu espero que você tenha, né, aprendido aí algumas estratégias de leitura para facilitar quando você estiver lendo um texto, ok? Ler, como que a gente aprende a ler então?
lendo, ok? Então, vamos aí desenvolver essa nossa atividade, né? Essa nossa competência de leitura, buscando aí, né, ler vários gêneros de texto, vários tipos de texto. Então, que vocês aí tenham um bom exercício do seu PET e aproveite essa nossa nova fase do ciclo 2, ok? Muito obrigada!